mostro para vocês e ensino como fazer a montagem de um bolo de festa. Bora pro vídeo? Bom, aqui nós temos os nossos 3 discos de massa, a nossa caldinha básica de chocolate, água e açúcar, nosso recheio de prestígio, a forma que nós assamos o bolo e a nossa bailarina para nos auxiliar. Começo com o primeiro disco de massa, vou colocar na nossa forma. Ela tá forrada com plástico, tá? Ele é aquela bobina, a gente consegue comprar em supermercados, lojas de festa. Aí é só abrir e forrar a forma que auxilia a gente na hora de tirar o bolo depois, tá? Agora eu vou umedecer essa primeira camada com a nossa caldinha. Vou dar uma dica para vocês. Para quem não tem balança para poder medir certinho a quantidade de cada recheio para cada camada, eu indico vocês a dividirem com a colher mesmo, a metade, que você vai saber certinho, dividir certinho metade para cada camada de massa, tá? Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou colocando o nosso recheio aqui em cima da nossa massa, metade para cada camada, tá? Aí fica certinho, vocês vão ver que a camada vai ficar certinha depois. Vou colocar tudo aqui e vou ajeitando com a colher. Acertando certinho com a colher, tentando deixar o mais retinho possível. Quanto melhor você ajeitar nessa parte, mais retinha vai ficar a sua camada de recheio, mais estruturado e retinho vai ficar o seu bolo no final, tá bom? Recheio devidamente assentado. Agora a gente vai para a segundo disco de massa e vamos repetir o processo. Regar com a calda, a gente dá uma leve apertadinha com a mão, tá? Para ele ficar bem retinho e ele grudar com o recheio. Ele vai ficar bem certinho, bem prensado e bem estruturado mesmo. Agora a gente repete o processo. Vamos umedecer com a calda e colocar a outra metade do recheio. O recheio você pode utilizar uma manga de confeitar para facilitar, tá? Mas eu só quis mostrar que dá para fazer com a colher também. Agora a gente coloca o nosso último disco de massa, dá uma leve apertadinha para ele grudar bem com o recheio e finalizo com o restinho da calda que sobrou. Umedeço bem esse disco de massa, finalizando aqui. Feito isso, a gente vai fechar com o nosso saquinho, deixar bem vedado e colocar em geladeira por no mínimo 6 horas, tá? Pra essa camada de massa absorver bem a calda,
firmar bem com o recheio e ficar tudo certinho e estruturado. Passado 8 horas em geladeira, hora de tirar o nosso bolo da forma. A gente puxa com cuidado, tá? Com delicadeza. Olha só que belezinha que ele fica. A gente tira a parte removível. A gente tira o plástico com delicadeza também, para não machucar aqui o nosso bolo. Olha só que lindo que ele fica. Dá pra perceber que a massa ficou bem úmida, como vocês podem ver. Bem estruturado, os recheios bem certinho. E essa é uma das dicas que eu dou pra vocês de como prensar e montar um bolo de festas. Agora é só cobrir depois, né? E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Beijo grande, tchau!